com alegria e sinceridade de coração. Diga comigo, todos os dias. Eu acredito que nesta semana nós vivemos um pouco daquilo que essa igreja viveu. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma dificuldade, pastor João, de manter uma rotina semanal. E o texto diz que a igreja se reunia todo dia, no templo e nas casas. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque eu tenho certeza que do domingo passado até hoje, sexta-feira, Deus falou muito ao seu coração. Falou ou não falou? E parece que nós vivemos um pouco daquilo que essa igreja experimentou. Onde eu estou querendo chegar com você? Nós precisamos entender que esse vínculo, esse relacionamento nosso como igreja, é o que nos amadurece, é o que faz a igreja crescer, é o que cria essa liga. Recentemente eu falei no congresso, na conferência da terceira idade, e eu falava sobre o poder de uns aos outros. Você já percebeu na Bíblia? Diz a Bíblia, amai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Meus irmãos, o que você faz com o irmão que está do seu lado é extraordinário e sobrenatural. O texto fala de uma igreja que se reunia todos os dias, no templo e nas casas. E o texto diz que Deus acrescentava cada dia a essa igreja. Então essa rotina não era só da semana, era uma rotina diária. Se nós chegamos até aqui é porque muita gente orou, muita gente clamou, muita gente contribuiu, muita gente se dedicou e se comprometeu. Graças a Deus por isto. Então hoje nós podemos celebrar ao Senhor, porque Deus é fiel. Deus honrou o comprometimento desses 10 pastores que passaram por aqui. Pessoas que se comprometeram com a pregação do Evangelho. Agora perceba por que é importante entender vínculo. Porque igreja só é igreja quando temos relacionamento. Parece-me que o espírito da pós-modernidade chama-se individualismo. Hoje é muito comum você buscar aquilo que é seu. Nós olhamos para o nosso umbigo. E o texto mostra exatamente o contrário. Diz aqui, versículo 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuiu a cada um conforme a sua necessidade. Era uma igreja que compartilhava tudo aquilo que possuía. Isso é importante, por quê? Porque ser igreja é caminhar junto com alguém. Eu costumo dizer que aquilo que Deus fez, você não consegue fazer sozinho. Por exemplo, Deus fez a igreja e Deus fez a família. Dá para ser família sozinho? Dá para ser família sozinho? Dá para ser igreja sozinho? Para ser igreja e para ser família, é necessário que você caminhe junto com alguém. Agora, irmãos, ser igreja é uma coisa extraordinária. Eu não tenho dúvida de que Deus está no nosso meio. Porque você juntar no mesmo templo, quase 1000 pessoas diferentes, com culturas diferentes, com gostos diferentes, e não sair briga, é coisa extraordinária. Nós não somos uma torcida de futebol. Nós não somos um clube, nós somos a igreja do Senhor. E aonde há 2 ou mais reunidos no meu nome, diz a palavra, ali Deus estaria presente. Então nós não caminhamos nesse individualismo, apesar de você ter a sua individualidade. Mas é na nossa comunhão, é no nosso relacionamento que nós praticamos a comunhão dos santos, que nós somos igreja do Senhor. Existe uma teoria chamada teoria dos grupos. O autor dessa teoria vai dizer que um grupo só é grupo, não é pelo fato de você estar ao lado de alguém. Ele vai dizer que se você está dentro do elevador lotado, você não é grupo com aquelas pessoas. Se você está no metrô cheio, você não é grupo com aquelas pessoas. Grupo só é grupo quando tem relacionamento. Por isso que eu costumo dizer que você pode estar na mesma casa que alguém, porém, em mundos diferentes. Você pode estar sentado aqui no templo, ao lado de tanta gente bonita, mas possa ser que você não tenha relacionamento com ninguém. O que faz a igreja crescer são os nossos relacionamentos interpessoais. Sempre que nós pensamos em igreja, nós pensamos em comunhão. É um grupo que se reúne para adorar o nome do Senhor. E à medida que a gente se reúne, o Espírito Santo trabalha no nosso meio, porque nós temos as nossas diferenças. E juntar um grupo desse sem a presença de Deus, eu acredito que não daria certo. Mas aonde Deus está, meus irmãos, tem fartura de alegria. É por isso que nós precisamos entender que o poder dos vínculos é algo bíblico. E foi desta forma que a igreja do primeiro século caminhou. De mãos dadas. Era uma igreja que tinha as suas diferenças na individualidade.
mas era uma igreja que quando parava para se reunir, Deus operava sinais e maravilhas. Deixa eu perguntar para você, quem aqui quer ter um casamento melhor? Levanta a mão. Você quer ter uma família melhor? Um relacionamento melhor? Então não se esqueça, você precisa dessa pessoa que está do seu lado. E essa pessoa que está do seu lado precisa de você. Porque sozinhos, nós não fazemos absolutamente nada no reino. O reino de Deus é movido à comunhão. Segunda coisa que o texto me ensina é o padrão de comportamento da igreja. Leia comigo, por favor, versos 42 e 43. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Irmãos, olha como é que a igreja caminhava. Diz o verso 42 que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Diga comigo, dedicação no ensino. Como é que a igreja caminhava? Ensino. Perceba que nós temos a escola bíblica dominical que nos ensina bastante. Mas eu acredito que o nosso ensinamento não se dá só pela EBD. Se o pastor João chama um de nós pastores para orar, oração é ensino. Porque se eu oro pelas ofertas, nós ensinamos a igreja a ter gratidão. Se nós oramos pelo enfermo, nós ensinamos a igreja a ter compaixão. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós ensinamos a igreja das ordenanças, tal como no batismo. Cada coisa que fazemos aqui no púlpito ou fora dele é ensino. E o texto diz que a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Perceba, eu acho que a nossa função como igreja é levar pessoas a Deus. Seja pelo ensino, pela comunhão, pelo partir do pão, pela oração. O nosso papel como igreja, a nossa missão é levar os perdidos à presença de Deus. Agora, irmãos, por que essa igreja se dedicava no ensino? Se você ler comigo o verso 43, diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha que coisa interessante. O texto diz que todos estavam cheios de temor. Diz a versão corrigida, em cada alma havia temor. Meus irmãos, eu acho que nós precisamos de temor. Talvez o que falta para nós, como igreja do Senhor, nessa pós-modernidade, seja um pouco mais de temor. Porque o texto diz, olha só, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aonde há temor de Deus, há sinais e maravilhas. Deus estava dando prova de que Ele estava no meio daquele povo, operando sinais e maravilhas. E aí não se esqueça que Atos capítulo 2 é o sermão do apóstolo Pedro. Pedro, no final do seu sermão, e eu te convido, por favor, leia comigo, do verso 38 em diante, diz assim, ainda no capítulo 2, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Meus irmãos, por que a igreja precisava de temor? Porque essa igreja primitiva estava no meio de uma geração corrompida. Você acha que mudou? Você acha que mudou? Ou você acha que hoje está pior? E o sermão de Pedro é incrível, é maravilhoso. Pedro, o que nós vamos fazer agora? Salvai-vos desta geração corrompida. Meus irmãos, eu tenho aprendido uma coisa no meu dia a dia. Nós temos um certo sermão que não é verdade. Que as pessoas pregam assim, não, pastor, religião é coisa particular. A cultura é neutra. A minha pergunta é a seguinte, a cultura é neutra? A cultura não é neutra. Não é neutra. O que Pedro está dizendo é que essa geração é uma geração perversa. Infelizmente, quem dita o ritmo da cultura não somos nós evangélicos, é o mundo. Para pensar no tipo de música que se produz, no tipo de novela que se produz, a moda, a roupa que a gente veste. Vai pensando, vai multiplicando esse pensamento. E aí você pensa assim, pastor, mas eu não faço aquilo que eles fazem.
A preocupação não é só fazer aquilo que muita gente está fazendo, porque tem muita gente que não faz o que o mundo está fazendo, mas pensa de forma igual, e isso é que é o perigo. Porque quando nós pensamos da mesma forma que o mundo pensa, fazer é uma consequência. Porque a nossa questão não é comportamento, mas é mentalidade. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o que, meus irmãos? A boa, perfeita e agradável. Sim, mas Paulo vai dizer antes, não vos conformeis com este mundo. A questão não é só fazer aquilo que o mundo faz. A questão é que muitas pessoas já pensam igualzinho, não muda absolutamente nada. Pessoas que estão no templo, mas que ainda parece que não teve encontro com Deus. E aí, o que o texto me ensina é que nós temos que fugir dessa geração perversa. Essa geração é uma geração totalmente corrompida. Agora, você faz parte dessa geração. Tem um rap do grupo chamado Estratagema de Deus, que ele fala da graça da garça. É a arte de você pisar na lama sem sujar suas plumagens. Você já percebeu como é que a garça pisa na lama? Aquela perna fininha, mas a plumagem está sempre branquinha. Meus irmãos, nós estamos com os pés na terra, mas a nossa cabeça está tocando o céu, porque nós somos a igreja do Senhor. Se há 83 anos a igreja está com a porta aberta, é porque Deus tem conduzido e sustentado o seu povo. E o nosso diferencial é porque Deus colocou você dentro de uma arca. Você lembra de Noé? Diz a Bíblia que Noé preparou a arca para a salvação da sua família. Diz a Bíblia também que choveu durante 40 dias. Todos morreram, só quem sobreviveu? A família de Noé. Minha pergunta é a seguinte: se essa água entrar dentro do barco, o que acontece? Eu acredito que o barco afunda. Qual deve ser o nosso compromisso e a nossa responsabilidade? Como família, como igreja, é a gente fugir dessa geração perversa. E quando eu falo do fugir, não é você se isolar no seu mundo, não. É você ter consciência, certeza e convicção do Deus que você está servindo. Infelizmente, tem muitas igrejas que bateram as portas. Não é uma coisa incomum de se ver. E o aprendizado que eu levo para casa hoje é entender que eu vivo no meio de uma geração perversa. Mas Deus tem levantado você e eu como sal da terra e como luz do mundo. Então a questão não é só fazer aquilo que todo mundo faz. Eu acho que pensar do jeito que todo mundo pensa também tem alguma coisa de errado. Então você está com os pés no chão, porque você é gente, você é ser humano. Mas eu queria dizer para você que nós somos espirituais. O Espírito Santo habita no nosso meio. Nós somos a morada do Altíssimo. E uma das coisas que são apregoadas, muito perigosas, meu corpo, minhas regras. Já ouviu isso, pastor João? Eu faço do meu corpo aquilo que eu quiser. Quero dizer para você que isso não cabe para nós, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É na sua vida que Deus habita. É em você que o Espírito Santo mora. E como eu costumo dizer, Ele não mora de aluguel na sua vida. Na sua vida o Espírito Santo faz morada permanente. Há 83 anos, a nossa igreja está pregando o Evangelho. Não na força do braço da carne, mas na força do Espírito Santo de Deus. Não foram as metodologias que fizeram essa igreja crescer. Embora nós precisamos da metodologia. Mas o que fez essa igreja crescer foi o poder do Espírito Santo de Deus. Então nunca se esqueça. Essa igreja fez a diferença porque ela teve um comportamento diferenciado. E se você quiser fazer a diferença, a sua mente tem que ser transformada, para que também o seu comportamento mude. Isso eu estou dizendo porque a culpa do pecado foi levada na cruz, mas a força do pecado atua contra nós. Nós somos pecadores, mas não somos pecadeiros, nós somos do Senhor. E como diz o pastor João, aquela oração antiga: Senhor, esconda o teu servo atrás da tua cruz. Qual deve ser a nossa oração? Senhor, esconda-me atrás da tua cruz. E Deus é aquele que opera sinais e livramentos, para que cada um de nós permaneça de pé na presença do Senhor. Em último lugar, meus irmãos, eu queria falar sobre os vínculos sociais. Você pode ler comigo, por favor?
Versículo 44 e 45 diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Irmãos, olha que coisa bonita. O texto diz que a igreja estava junta, tinha tudo em comum. Esse povo aqui vendeu tudo aquilo que tinha. E isso você vê de forma mais clara lá no capítulo 5, porque tem um episódio interessante de um casal chamado Ananias e Safira, que venderam tudo que tinham, porém retiveram parte daquilo que venderam, dizendo que estavam entregando tudo para os apóstolos. E aí eu fiquei pensando hoje uma coisa muito interessante, que você pensa assim: pastor, se o povo vendeu tudo, vendeu tudo. Primeiro dizendo que tudo que tinham era do Senhor, e segundo você pensa assim: pastor, será que o nosso Deus é um Deus de miséria? É o Deus da pobreza? Não. Eu acredito que o nosso Deus, ele abomina o nosso egoísmo e as nossas ambições. Irmãos, essa igreja aqui fez toda a diferença na sociedade que ela vivia. Eu lembro que no último sermão que eu preguei aqui, eu disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e geralmente nós somos conhecidos por aquilo que nós não fazemos. Por exemplo, as pessoas sabem que cristão não fuma, cristão não bebe, cristão não mente, não deveria mentir pelo menos. Mas dificilmente as pessoas sabem daquilo que nós fazemos. Por exemplo, a nossa denominação batista faz um trabalho maravilhoso na Cristolândia. Nem todo mundo sabe disso. Agora, irmãos, vamos olhar para o texto. Eu estava pensando nesse texto hoje. Olha a receptividade da sociedade em relação a essa igreja. Leia comigo, por favor. Verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Irmãos, olha que coisa legal. O texto diz que essa igreja repartiu tudo que tinha. Parece que essa caridade da igreja chamou a atenção daqueles que não eram crentes. A obra que a igreja fazia, para nós entendermos que o nosso objetivo de vida, meus irmãos, é anunciar o Evangelho, de todas as formas. E o texto diz, aqui no verso 47, olha só: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja fazia caridade, essa caridade chamava atenção, e Deus acrescentava todo dia. Mas olha que coisa interessante, verso 46. Partiu o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Irmãos, eu acho que louvar a Deus com alegria, isso atrai a atenção das pessoas também. O modo como a igreja louvava o nome do Senhor com alegria. Eu não estou falando aqui só da nossa liturgia, não. Cada igreja tem o seu modelo, mas o texto diz que esse louvor com alegria atraía a atenção de muita gente. E aí tem uma coisa interessante, porque o texto diz aqui que era Deus que acrescentava. Eu acredito que a nossa função, pastor João, é pregar o Evangelho, é testemunhar do Evangelho, porque quem acrescenta a cada dia é o Senhor, que é o Senhor da igreja. Meus irmãos, a nossa igreja hoje tem sido uma bênção. Eu percebo diariamente a nossa igreja recebendo muitos membros. Mas você sabe quem acrescenta? Todo dia? É o Senhor. Mas o que eu percebo aqui é uma igreja que todo dia se reunia, todo dia Deus acrescentava. Todo dia o povo orava, se reunia com singeleza de coração para louvar o Senhor, mas Deus também atuava todo dia. Eu acredito que no reino de Deus, o que você faz todo dia, Deus também responde todo dia. Se você ora todo dia, Deus tem resposta todos os dias. É o que está em Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você não sabe. Então, todo dia a igreja se reunia, e o texto diz que o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Agora, isso aqui é interessante, porque o povo compartilhava, mas louvava a Deus também com alegria de coração. Meus irmãos, como é que deve ser o nosso louvor? Com tristeza? Inclusive nas nossas contribuições, porque diz a Bíblia que Deus ama ao que dá com alegria. Deus odeia quem dá com tristeza? Não, mas a alegria do seu coração chama a atenção do Espírito Santo.
Essa igreja aqui, meus irmãos, cresceu. Começou em Jerusalém e chegou em Irajá. Chegou na Pavuna, Vicente de Carvalho, Tijuca, porque a igreja do Senhor não para. A igreja não parou. Tentaram acabar com a igreja, não tem aquela música? A igreja vem como aquele que brilha, como a luz do sol. A igreja chegou até aqui. Queria concluir dizendo o seguinte, meus irmãos, o nosso Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor por 83 anos de vida eclesiástica. E eu me sinto privilegiado por fazer parte desse tempo. Mas eu queria terminar deixando um versículo para a igreja. Dá para projetar aqui Gênesis capítulo 30, verso 27? Não sei se tem como, tem aula. Gênesis 30, verso 27. Meus irmãos, o meu PG de homens, nós concluímos os nossos trabalhos há 2 semanas atrás. E eu li um texto, pastor João, e eu gostaria de ler com a igreja, junto com você. Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra interessante. Você sabe que Jacó viveu 14 anos na casa de Labão. E Jacó entendeu que já era hora de partir, de ir embora. Pega as esposas, pega os filhos e parte. Irmãos, mas o clamor de Labão me chamou a atenção. E eu terminei a minha reunião do PG, a última reunião, citando esse texto. Você pode ler comigo? Vamos lá. Mas Labão lhe disse: se mereça a sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou. Irmãos, eu não gosto de pedir para você falar para o irmão que está do seu lado. Pastor João, mas eu não resisti. Eu gostaria que você dissesse para o seu irmão, o finalzinho aqui: o Senhor me abençoou por sua causa. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Pastor João, o Senhor me abençoou por sua causa. Cris, Tati, pastor Carlos, pastor Jorge, pastor William, pastor Delaney, o Senhor me abençoou por sua causa. Esse texto aqui me chamou a atenção. Irmãos, por causa de quem que nós somos abençoados há 83 anos? Por causa dessa pessoa que está do seu lado. Sabe qual é o nome disso, meus irmãos? Vínculo e relacionamento. Gostaria de fazer um pedido para você. Quando chegar em casa, fala para o seu marido, fala para o seu filho, fala para o seu pai, fala para a sua mãe: o Senhor me abençoou por sua causa. Deus abençoe a igreja. Obrigado, pastor. Senhor, obrigado pela vida da nossa igreja. Senhor, essa igreja tem sido tão boa na minha vida, na vida da minha família, na minha casa. Senhor Deus, está aqui nesse lugar tem sido sempre um motivo de renovo, de alegria. O Senhor tem falado as nossas vidas, tantas e tantas vezes aqui, Senhor. O Senhor tem nos abençoado tanto através das pessoas. Senhor Deus, tanta coisa bonita que nós temos visto, até nos momentos difíceis que temos acompanhado, o Senhor tem de alguma maneira tocado nas nossas vidas. Senhor, nós pedimos que essa igreja seja um luzeiro. Senhor Deus, que até a volta do Senhor Jesus, como já foi pedido aqui, esta igreja esteja pregando a Tua palavra, testemunhando, sendo, Senhor Deus, um canal de bênção. Senhor Deus, e nós te pedimos que o Senhor varra daqui aquilo que não vem do Senhor, que o Senhor limpe o caminho, que o Senhor estabeleça a Tua obra todos os dias, que esse lugar seja cheio do Espírito do Senhor, nossas vidas, Senhor, e agora quando sairmos daqui, que o Senhor nos leve em paz, dá-nos uma noite de restauradora, gozando da Tua paz, do Teu cuidado. Amanhã o trabalho aqui, Senhor Deus, do ministério, da classe da terceira idade, seja uma bênção aqui. O domingo na nossa igreja seja maravilhoso. Senhor Deus, nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Vão na